Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje especial é sobre o Natal, numa perspectiva aí quase que filosófica, mas também teológica. Peço, como sempre, o joinha, compartilharem, se inscreverem, se acharem assim o tema pertinente. Pois bem, o Natal ele tem uma história que remonta, no caso da tradição cristã, desde o século IV depois de Cristo. Quando Constantino decreta aí o cristianismo como religião oficial, e a partir disso então nós já temos notícia desta festividade. Ao longo desse período ela tem variações, mas o foco inicial dessa variação, ou pelo menos o tempo de maior duração, é exatamente a ideia do presépio, a ideia do nascimento do menino Jesus, e não do velhinho que dá presente. O velhinho que dá presente é uma história que surge bem depois, e ela ganha um contorno, depois de ter surgido, ainda mais específico, contemporaneamente, de uma empresa de bebida. E nos dias de hoje está caminhando quase para esquecer o bom velhinho e ainda esquecer o presépio, esquecer o velhinho, e fica só no presente. Não mais lembra de mais nada. Rapidamente, então, nesta abordagem do Natal, de um ponto de vista histórico, é uma festa que se compôs a partir de fatos que já existiam naquela realidade europeia. Então, é um fenômeno, e o cristianismo como um todo tem essa marca. O cristianismo ele vai se compondo no percurso com aquilo que ele encontra no percurso. E isso não é nenhuma blasfêmia. Existe em algumas tradições, sobretudo na teologia católica, a disciplina que nós chamamos de missiologia, que é exatamente uma reflexão racional, como que a igreja vai colocando a sua missão, quer dizer, o seu propósito, o para que ela existe, como que ela vai interagindo com as comunidades e com o tempo. Então é uma área de investigação e de meditação e de reflexão racional que existe dentro da teologia. Porque a força exatamente da mensagem cristã é que ela consegue se compor com as novas comunidades. E ela não é um discurso que é totalmente intransigente às novas realidades. Mas não quer dizer também que ela se mude tanto com a nova realidade que deixa de ser o que ela era antes. Então esse é o desafio, e a mensagem cristã dentro da tradição católica, ela tem essa característica nos últimos 2000 anos. De ao mesmo tempo manter-se algo dela, mas ao mesmo tempo se compor com algo. É nesse sentido que se explica algo muito estranho de um Jesus loiro, do olho azul. Porque, como alguém brincou por aí nas redes sociais, o primeiro milagre que Jesus teve que explicar, a título de brincadeira isso aqui, é como que ele é loiro de olho azul no meio de uma comunidade de pessoas negras. Os árabes da Palestina eram pessoas de pele negra. Eu teria muito mais o perfil de Jesus do que, tomando um pouco mais de sol, do que qualquer outro europeu loiro. No entanto, se nós formos compreender que a riqueza do cristianismo é este processo de diálogo e de apropriação, até aí está tudo bem. O problema é quando uma destas variantes quer se impor às demais e serve-se disso para fazer outras coisas. O problema está todo aí. Voltando ao Natal, portanto, ele é uma apropriação da festa do fogo, ele é uma apropriação de uma festa agrária na Europa, no contexto da grande Europa. Como de resto, um conjunto de outros temas dentro do cristianismo, todos fazem referências explícitas a tradições agrárias. Né? Por que se usa a expressão cordeiro, pastor, lobo? Por quê? Porque eram pessoas de vida rural. Né, o iPhone e outras marcas aí de produtos surgiu muito recente. Não dava para pedir comida por app. Tinha que fazer o negócio acontecer, cortar a lenha, botar no fogo. E nesse contexto, portanto, a tradição bíblica ela fala muito de uma linguagem rural o tempo inteiro, agrária. E é a chave de entendimento do Natal e de várias outras festividades, como a Semana Santa lá em abril, né, é ligada à agricultura. Nós não podemos esquecer, e esse é um outro tema ligado ao Natal extremamente importante, já falando do Natal no contexto do hemisfério norte, mas especificamente da Europa, que o Natal se dá no inverno. Então, para nós aqui no hemisfério sul, nós estamos em pleno verão.
tem que colocar algodão na arvinha para fazer de conta que é neve. É terrivelmente danado essa condição de ter que imitar isso. Mas o Natal se explicaria mais e melhor no contexto da Europa. No contexto de que é neve em alguns lugares, sobretudo mais ao norte da Europa. Nesse contexto que tudo cessa, os pássaros vão embora, exceto os corvos que ficam. Os grilos calam a boca, os sapos não fazem nada. Então há uma experiência de silêncio muito forte. E nesse contexto muito gelado, o fogo era uma questão de vida ou morte. Então, ter guardado lenha para manter o fogo aceso era uma questão de ficar vivo, ou se calculou errado, morreu, porque não dava para você pegar a lenha do outro. Então, é uma festa, portanto, ligada ao fogo, nesse contexto, que depois foi associada ao sol, porque obviamente quando está muito frio você raramente vê o sol, então você fica louco atrás do sol, volta para esquentar um pouquinho. Essa festa, portanto, desse dia 24, mesmo no Império Romano já estava associada à ideia do deus, se não me engano, Invictus, que é um deus sol, uma variação de deus sol. E isso também faz sentido quando nós não temos o gás russo para aquecer a Europa inteira, e aquecia com o quê? Com lenha. Então o fogo é muito importante, inclusive para toda a Rússia, que é muito gelada. E o Natal, portanto, aconteceu aí nesse período, né? Na ideia de um dia que é o dia de menor tempo de luz, que é o menor dia que você menos vê luz, e que aí começa no dia seguinte já começa a estender um pouco mais e o sol cada vez vai aparecer mais. Então esse dia é escolhido para a festividade do nascimento de Jesus. As apropriações aí, de certa maneira, levaram à ideia de nascimento. Então você tem um período de hibernação, de que tudo morre pela neve e de que algo nasce. Ele nasce aqui, mas é interessante que lá em abril, que é o printemps, lá na França, né, os primeiros tempos, que é o abril onde se abre, né, as flores, a vida volta. Então existia aí uma relação de que a coisa hibernava, que entrava dentro da terra e nascia lá em abril. E por algum motivo foi, e aí associaram que ele nascia aqui, e depois tem a Semana Santa lá em abril, que coincide com a abertura, a volta dos pássaros, o verde a nascer, as sementes começarem a brotar. Então está sempre ligado a essas coisas. O Papai Noel então chegou nessa história por volta de 1800 e alguma coisa, no contexto dos protestantes alemães e dos protestantes ao norte, que não queriam fazer um Natal parecido com o dos católicos, e acabaram criando a figura, ou se aproximando de uma outra tentativa de dizer um pouco sobre esse dia, através de um santo que fazia as coisas e etc. Então a outra explicação está por aí, e já existia então esse bom velhinho, que fazia algumas coisas ligadas à cultura nórdica e tudo mais. Nos anos 30 do século passado, uma dada empresa de bebida se apropriou desta ideia e criou este Papai Noel com aquela roupa que é a mesma cor do produto dela, e criou toda uma campanha de marketing em torno desta festividade religiosa. Ele associou a festividade religiosa ao seu produto. Curiosamente, a origem dessa empresa é nos Estados Unidos do Norte, e lá, majoritariamente, é o protestantismo. E aí, esta apropriação do fenômeno religioso para fins comerciais produziu mesmo litígios entre a Diocese de Paris e esta empresa, exatamente por essa apropriação comercial de uma festividade religiosa. Então é um debate jurídico que aconteceu, se não me engano, nos anos 40, nos anos 50. E, enfim, a permanência hoje em dia forte do velhinho que distribui presentes de chaminé se dá muito mais por uma questão comercial. Porque a origem do processo tem a ver com o presépio e tem a ver não com dar presente. Não tem nada a ver com isso. Na Espanha, inclusive, o dia de dar presente, se não me falha a memória, é no dia dos reis, magos. Tem um nome, Santos Reis, esqueci o nome agora, que é em janeiro, não é no Natal. O Natal, portanto, a ideia de dar presente, e a ideia de dar presente sem o velhinho, é agora recente do marketing contemporâneo. Não tem nada a ver com aquele período que pelo menos dos 1900
e há alguns anos estava muito mais ligado a um espírito de exame da condição humana, de exame da vida, porque aquele ambiente silencioso da neve, quem já esteve em situação de onde neva no hemisfério norte, sabe muito bem que nessa época há um silêncio profundo quando neva. Esta experiência é a chave para o Natal, que em termos temporal dura muito mais tempo. E que fazia muito mais sentido desta perspectiva com as propostas cristãs. Então, de certa maneira, o cristianismo tem essa característica de se relacionar com os eventos que acontecem e apropriar-se deles, mas pode acontecer desse processo, por exemplo, negar o que é de essencial. E aí vira outra coisa, a meu ver, a apreciação do Natal, como se vê hoje em dia. Quem é que lembra que é um exame de consciência, um exame de interioridade, de pensar a sua própria finitude ou os aspectos do infinito que habita em mim, que sou finito. Portanto, era uma meditação, era um momento extremamente introspectivo de pensar a existência e dar sentido para essa existência. Que aparentemente a finitude estava tão perto, dado que o rigor da neve não perdoa, quem não cuidou da sua lenha para ter fogo no inverno. Então a finitude estava muito batendo a porta. Então era um momento de ressignificar a vida e acreditar numa força maior do que isto, e é por aí que o Natal, em termos de tempo, se desenvolve, e eu pessoalmente aprecio muito mais essa perspectiva do que essa perspectiva de comprar presente e trocar presente, que para mim não tem nada a ver, é estressante, e o que é pior, é terreno de um insuflamento, de uma angústia existencial, que é própria da indústria do consumo, insuflar a falta, que sempre te gera angústia, para poder te vender uma nova televisão, vender um novo não sei o quê, e acabar no fim da madrugada do Natal, depois de tomar bastante alguma coisa alcoólica, ainda passar para briga entre a família, ao invés de ser um momento de convivência e confraternização, porque exatamente em vez de fazermos esse processo de exame, que vem desde os fins de novembro, que é o chamado período do Advento, dentro do calendário religioso católico, que é todo um momento de preparação, de meditação para esse dia, digamos assim, de maior profundidade dessa reflexão. Enfim, muito obrigado e que o Natal seja uma oportunidade desta experiência de si e não de troca de presentes. Até o próximo vídeo.